Ontem no programa da SIC Linhas Vermelhas teve Catarina Martins e Cecília Meireles. Até que um dos assuntos foi, obviamente, o lançamento do livro de Pedro Passos Coelho e as suas declarações. Até que há um momento em que Catarina Martins, novamente, sem honestidade intelectual, faz acusações a Pedro Passos Coelho e utiliza toda daquela narrativa e daqueles rótulos para tentar silenciar o discurso. Velha estratégia marxista, já estamos fartos de dizer isto aqui. Até que Cecília Meireles respondeu e até deu uma aula sobre aquilo que é ideologia de género, que a esquerda hipocritamente diz que não faz ideia do que é tudo teoria da conspiração. Isto não é propriamente uma agenda, isto é uma reação a uma determinada agenda, muito ativista, muito vocal, digamos assim, e que, eu diria, se chamar de esquerda, eu preferia chamar muito de extrema-esquerda, e que depois tem uma reação de sinal contrário. E eu gostava de falar sobre isto porque eu acho que, como curiosamente dizia Pedro Passos Coelho, há muita tendência para se meter tudo nas caricaturas e para se meter tudo em caixas. E eu, quando vejo esta luta woke, anti-woke, eu sinto-me um bocado fora da caixa, porque eu não me sinto confortável em nenhuma das caixas. E, portanto, eu quando comecei a ver algumas destas pessoas, eu gostava de dizer, eu tenho extraordinária consideração, por exemplo, pela Isabel Garriça Neto. Aprendi muito com ela. Como ela, sou contra a eutanásia. Eu não gosto de ser rotulada como sempre de extrema-direita, machista, homofóbica, racista, por causa disto, até chalupa. Hoje à tarde já era uma coisa considerada mais ou menos normal. Se nós começamos a chamar radical a qualquer pessoa que não siga uma determinada agenda, acho que nos arriscamos a ter uma sociedade muito empobrecida, sobretudo muito empobrecida na sua liberdade. Mas no mesmo exercício de liberdade também não digo, é radical, há aqui vários exemplo, textos com que eu acho que não me identificaria, que partam de uma posição moral quando Pedro e Passos Coelho confessional fala da sovietização do ensino, isso não é uma declaração radical? Não contribui mais para dividir do que para fomentar um debate proveitoso? Que essa afirmação vem precisamente como resposta a muitas agendas que tentaram, sim, utilizar o ensino e as escolas como forma de veículo e de introdução de algumas ideias que são absolutamente legítimas enquanto opinião, não são legítimas quando transformadas em factos. Designadamente, em relação à questão de género, partiram de uma ideia que eu acho que é absolutamente legítima, que é a da igualdade de género, de outra ideia que é absolutamente legítima, que é o princípio da não discriminação. A partir daí, para a aceitação da chamada ideologia de género, nós entramos em... Mas o que é a ideologia de género? Se alguém algum dia me explicar o que é a ideologia de género, eu vou ficar muito iluminada, porque é uma expressão que eu uso, ouço e não sei o que é. Mas eu tentarei explicar. É pura e simplesmente nós partimos da ideia que, do meu ponto, e que eu partilho, de que alguém que não se sente bem no seu género ou no seu corpo deve ter acesso a todos os meios para que se sinta bem, deve ser tratado com respeito. Eu não diria com tolerância, porque ninguém tem nada a ver com essas escolhas. É partir dessa afirmação para a afirmação de que o género ou o sexo não tem nada a ver com biologia e que são algo que é atribuído, seja pela sociedade, seja por outrem. Eu não acho que seja algo que é atribuído. E isso é uma coisa que daqui se derivou para muitas ações que se fizeram sentir, sobretudo nas escolas, em relação às quais há uma reação que é conservadora, com a qual eu concordo em algumas coisas, da qual discordo de outras coisas mais radicais. É isto, grosso modo. E é isto que levou a que tivéssemos passado um tempo que a mim me parece absolutamente desproporcionado a discutir a questão das instalações sanitárias das escolas, porque este assunto, não fui eu que o trouxe aqui, e como quem me conhece sabe que não é propriamente um assunto que eu tenho na minha agenda do dia, mas é uma realidade, e é uma realidade do que muitas famílias vivem, e é normal que muitas famílias que têm filhos, que não é também o meu caso, que se sintam preocupadas com isto, é normal e é legítimo, e foram os extremos de um lado que conduziram aos extremos do outro. É tão somente isto, e eu acho que é uma visão absolutamente racional e factual absolutamente extraordinário. Foi lindo, não foi? Foi maravilhoso. E temos uma Cecília Meireles que ela está mais tranquila, está um bocadinho mais a roçar ali o politicamente correto, parece que tem medo de dizer algo mais, mas diz as coisas. Diz as coisas e deu uma lição a esta esquerda hipócrita. Portanto, vamos continuar aqui a trazer estes momentos magníficos de televisão. Eles são poucos, por isso, quando eles existem, nós temos que os trazer. Deixem aí a vossa opinião sobre este assunto da ideologia de género. Acham que Cecília Meireles esteve bem? Se for possível, deixem um like e também divulguem nas vossas redes sociais. Até à próxima.